8 benefícios para sua empresa criar um podcast. Esse é um vídeo com oferecimento do software de marketing 21 Live e a gente vai dar algumas boas dicas para você começar esse projeto que é um podcast para sua marca. Gerão, e pra gente começar, a gente tem que começar com a dualidade, né, do podcast. O podcast ele pode servir como fim ou como meio. E como que a gente explica pra galera pra ficar bem claro, né? Eu sou uma empresa, eu quero criar um podcast, ou eu vou pro podcast como fim ou como meio, né? Cara, esse é um ponto muito importante, cara. Por exemplo, um podcast como fim é um Flow, um Podpah, grandes projetos com audiência gigantesca, que é o podcast como fim em si, né? Ou o podcast como meio, cara. Você pode usar o podcast como meio para atingir outros objetivos, que não necessariamente é uma audiência para aquele podcast, enfim, não é um projeto que vai se autossustentar, mas ele pode contribuir muito fortemente, que a gente vai falar sobre 8 pontos importantes que esse projeto, esse podcast pode contribuir para o fortalecimento da sua marca, né? Cara. A gente faz isso na prática e a gente trouxe aí algumas grandes dicas, né? Grandes dicas, grandes ideias e também para você sair daquele projeto da inércia, porque o podcast ele pode ser um objetivo muito satélite, pode te ajudar em diversas áreas. E para começar, Gerão, o primeiro, cara, a gente tá falando sobre, por exemplo, criar um podcast. E para criar um podcast, você foi lá, gravou o conteúdo, fez o episódio, fez tudo o que você tinha que fazer com o convidado, automaticamente aquilo ali pode virar uma estratégia de inbound para você conversar com a sua audiência. Exatamente, Grandes empresas, ou você que tem uma empresa aí, você já tem ali a sua audiência que te segue, então você pode pegar esse podcast pode virar um post para subir no teu blog, você vai trabalhar as técnicas de SEO, esse post vai calibrar no seu YouTube, você vai usar nas redes sociais, você vai disparar no e-mail para os seus clientes, então você pode construir uma estratégia de inbound marketing e é um conteúdo que você já vai estar fazendo, né? Então, a primeira dica, a primeira coisa que já vai te ajudar muito começando com a criação de um podcast é que você já vai ter conteúdo para falar ali nas suas redes e para poder trabalhar diretamente sem precisar criar algo novo, né? Exatamente, cara. E fazendo um parênteses aqui, Eber, é o seguinte, esse vídeo aqui você pode mandar pro seu chefe, cara, para convencê-lo a aprovar um projeto de podcast com esses benefícios. Exatamente. Porque como o Eber falou agora no primeiro ponto, né, a estratégia de inbound, né, é a sua empresa ser atrativa, com conteúdo atrativo para atrair novos leads, para atrair uma nova audiência, oferecendo um conteúdo de qualidade. Um podcast é uma forma muito legal na estratégia de inbound para você oferecer esse conteúdo, cara. Exatamente. O segundo ponto, que é também muito, muito importante, é que com o tempo, você fazendo vários episódios, seja 1 por semana, 2 por semana, a quantidade que você definir e puder fazer, óbvio, né? Mas com uma consistência, né? Fazer. No médio prazo ali pro longo prazo, você passa a virar uma autoridade nesse mercado. Exatamente. A sua marca passa a ser reconhecida como uma autoridade. A gente esteve recentemente na AgriShow, que é um dos maiores eventos aí do planeta Terra, do setor de agronegócio, e várias marcas já estavam fazendo podcasts dentro do stand. Ou seja, há muita oportunidade para você, dentro do seu mercado, também criar um podcast para sua marca, justamente para se tornar uma autoridade ainda maior dentro do seu mercado, cara. E aí, Jairo, só para fazer um link com a ideia da estratégia com o podcast como fim, o podcast como meio, a gente faz o gancho do seguinte: quando você tem esse pensamento, que esse objetivo satélite de você trabalhar o podcast como meio, você não vai se comparar com o Flow, você não vai trabalhar com essa comparação do Podpah com os números. Por quê? Porque você é nichado, você é pro teu público. Então, o teu podcast, ele tem outros objetivos. E indo, Jairão, pra terceira dica aqui, a terceira insight, terceiro ponto, é o relacionamento, cara. Empresas, elas têm que trabalhar o relacionamento. E o relacionamento, muitas vezes, se você é uma empresa muito grande, relacionamento entre as áreas, relacionamento com os clientes, relacionamento com a concessionária. Então, por exemplo, assim, vamos dar um exemplo para ficar mais fácil, né, Jairo? Você aí, você tem vários clientes aí, você, cara, tem um podcast aqui, eu quero chamar os principais clientes para ele contarem do dia a dia dele, como que funciona, como que ele usa o nosso produto. E aí, aquele podcast já vai virar um depoimento, já vai entrar na estratégia de inbound e as coisas elas vão se amarrando. Então, a ideia principal é o relacionamento. Então, você trazer a pessoa, receber, você colocar uma estrutura para ela, para que ela fique à vontade. E, claro, essa pessoa vai fazer o quê, Jair? Vai chegar na casa, vai mandar para a avó, pro vô, vai contar para todo mundo. A sua empresa vai começar trabalhando essa autoridade. Então, o podcast como meio, ele tem, cara, muitos benefícios. A gente fica até, né,
assim, sem saber o que falar de tanto que é bom. É porque é uma vantagem muito grande, cara, e é um projeto aí que vale muito a pena pras marcas, como a gente tava falando, né? Então essa questão do relacionamento que o Gabriel começou a comentar, cara, é tanto para clientes que estão na casa, quanto para prospecção, que é a nossa próxima ideia, né? Nosso quarto benefício, que é prospectar clientes. Você pode usar o podcast para prospecção de clientes, usando o relacionamento. Todos os benefícios que a gente está falando, eles estão muito interligados, está tudo muito amarrado. Mas, por exemplo, assim, quero prospectar tal cliente, vou convidar essa empresa para participar do meu podcast, para começar a gerar um relacionamento, para ganhar autoridade, né? Para você ter conteúdo lá para seu inbound. Mas também, se você está prospectando uma empresa e de repente tem algum tema de um podcast que você já gravou e aquilo é muito pertinente, aquilo é muito importante para essa empresa, esse conteúdo, você já pode mandar numa mensagem de LinkedIn oferecendo esse conteúdo para essa empresa que você está prospectando. Esse cara vai olhar e falar assim, os caras têm um podcast, sabem do que estão falando, tem uma certa autoridade no mercado, então eu vou prestar atenção no que eles estão falando, e a atenção hoje é a moeda, é o que mais importa. Se tiver atenção desse prospect, provavelmente ele vire um cliente de vocês. Sim, né? E um ponto importante, Jair, só para complementar, você já não chega vendendo, né? Você não chega batendo na porta do cara, quero te vender, você entra no relacionamento. Então o podcast ele tem esses objetivos aí maravilhosos que a gente indica você começar. Jair, dando sequência aqui no nosso quinto ponto, cara, é o conteúdo que você vai estar gerando automaticamente para você ampliar a sua presença digital. Conteúdo é caro, fazer conteúdo ele é um desafio, só que a partir do momento que você tem um podcast, então você gravou lá 30 minutos, 1 hora, né? Quantos cortes, né? Quantas coisas dá para fazer? Ainda se você traz o teu cliente, isso vira um depoimento, você pode subir pro teu blog para fazer estratégia de inbound. Então, assim, você tem muito conteúdo, cara. E esse conteúdo vai facilitar a sua vida e isso vai gerar cada vez mais credibilidade. Gerando mais credibilidade, a tua marca começa a ficar mais forte na cabeça do teu cliente. Exatamente. E o grande mantra, meus caros, é quanto maior for a sua força de marca, menor é o atrito na hora de você vender, cara. Então, isso é muito importante vocês sempre estarem atentos aí. E o sexto benefício, pessoal, é o seguinte: você pode usar um podcast também como um informativo técnico dos seus produtos ou serviços. Olha só que interessante. Se você trabalha numa indústria ou num mercado muito técnico, você pode entrevistar um engenheiro, entrevistar um cara super técnico para falar sobre os benefícios desse produto, as qualidades, as características, mas de uma forma sem ser um folder técnico. Exatamente. De uma forma de um bate-papo descontraído, tal, onde você também pode mandar para os seus clientes, você também pode mandar para os prospects. Então você pode usar esse conteúdo aí para promover as qualidades técnicas específicas do seu serviço, do seu produto, cara, de uma forma diferente e criativa, né? Exatamente, e para linkar com o sétimo ponto, basicamente você também pode treinar os seus colaboradores, cara. Então imagina que você que foi lá, fez um podcast explicando como que aquele relógio ponto funciona, como que aquele filtro funciona, trocou uma ideia ali com o especialista falou todas as partes técnicas, e aí, se precisa um colaborador novo entrou, vai lá, assista esse vídeo, como que o tal produto funciona, ele já vira também uma ferramenta de treinamento. Então você também você começa a perceber que o podcast ele começa a te ajudar em todas as frentes. E aí você tem que entender isso como um objetivo satélite, cara. Isso vai te ajudar muito. Então, assim, um dos pontos principais aí, né, somando a mais, é esse ponto de treinamento. Total, né, e bem lembrado, esse sétimo ponto, que é o treinar os colaboradores, a gente do Pizza com Marketing, a gente usa essa estratégia também para treinar os nossos colaboradores na Academia 21 Live. Exatamente. Que você pode acessar aí academia.21live.com.br. Lá a gente tem os episódios do Pizza com Marketing, onde você pode assistir e gerar certificado. Exatamente. Mas o que você pode fazer também é usar o 21 Live para sua empresa, para fazer a mesma coisa. Se você tiver algum conteúdo de vídeo, você pode gerar certificados automáticos quando a pessoa assiste esse conteúdo, e você vai poder aí calibrar e saber tudo o que está acontecendo com os usuários, o progresso deles, se eles assistiram ou não. Então é uma vantagem muito legal. O Weber mencionou rapidamente, né, que o conteúdo é muito caro, é custoso, Exatamente. demanda tempo, energia, às vezes dinheiro também, investimento financeiro e tal. Então a gente tem que pegar esse conteúdo e espremer o máximo possível. Então olha só, você pode usar seu podcast para vários benefícios que a gente falou, inclusive para treinar os seus colaboradores, cara. Que vantagem maravilhosa. Quantas vantagens, né, Jair? E a nossa última, né? E, cara, a última, o grande finale, tem uma infinidade de possibilidades, mas a gente concentrou em 8 pontos aqui muito bem específicos para vocês. Mas, olha só que interessante.
Você começou seu projeto de podcast com a sua marca, com a sua empresa, e aí, Heber, o pessoal lá que já começou tá no episódio número 80, no episódio número 100, né, depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos fazendo esse trabalho, que a consistência também é um elemento muito importante aí para um podcast, seja ele como fim ou como meio, tá? Que a gente explicou lá no começo. Mas se você já tá no episódio número 80, número 100, enfim... Você concorda que você, ao transcrever esses episódios, já tem um livro pronto, cara? Olha só que loucura. Que loucura, cara. A sua empresa, a sua marca pode ter um livro, o que dá muita autoridade também no seu mercado. Então é um agregador de autoridade. É como se fosse uma carta trunfo ali para sua marca ficar muito mais forte, aproveitando esse conteúdo que já foi feito. Se você der uma googada e pesquisar, o Tim Ferriss fez exatamente isso com o livro Tools of Titan, Ferramentas dos Titãs. Ele pegou simplesmente todos os episódios mais relevantes do podcast dele e transformou nesse livro, cara. Olha só, cara, que loucura. Que loucura. E isso, cara, tudo isso que a gente tá falando para vocês é justamente para que você tire aquele fantasma do dar certo, né? O fantasma do dar certo, cara. O fantasma do dar certo, porque daí você vai criar o seu podcast e aí você, no início, você não vai ter aquela audiência e você vai começar a tipo, e porque você tá pensando no podcast como fim, você tá se comparando ao Flow. Não faça isso. Utilize esses 8 pontos que a gente citou, entenda esse objetivo e deixe os números de lado. É muito importante isso. Quando você deixa os números de lado e trabalha para o seu negócio, esse podcast ele vai ter uma importância tão grande que você não vai acreditar nos impactos que ele vai causar no seu faturamento, meu amigo. Exatamente, cara. A gente pode contar com propriedade, né, cara? A gente já gravou mais de 180 episódios do Pizza com Marketing e a gente quer gravar mais 1000 com certeza, sabe? E várias vezes a gente faz reuniões com novos clientes, a gente abre a câmera, pô, que legal, conheço vocês, já vi o podcast, já vi um corte no TikTok, já vi alguma coisa nos shorts lá no YouTube, enfim. E, cara, é muito satisfatório porque a reunião, ela vai para outro lugar, ela fica muito mais azeitada, fica muito mais gostosa, a pessoa já conhece, já tem um relacionamento. Então, Heber, só pra recapitular aqui, cara, esses 8 benefícios, vamos lá. 1, estratégia de inbound, cara. 2, autoridade da marca. 3, relacionamento. 4, prospecção de clientes. 5, conteúdo para sua presença digital. 6, informativo técnico. 7, treinar os seus colaboradores, cara. E para fechar, aquele livro que vai garantir a autoridade da sua marca. Muito bom, cara. Esse foi o Ideias para você, ideias para o seu negócio. Comenta aí se você gostou, manda esse vídeo para todo mundo e comece já o seu podcast. É isso aí. Valeu. Valeu.